Atenção, sportinguistas! Aquilo que parecia um simples rumor de bastidores começa agora a ganhar contornos absolutamente surpreendentes, deixando todos os adeptos com os nervos à flor da pele. Não é todos os dias que uma notícia com este potencial abala os alicerces do mercado leonino, e hoje trazemos uma bomba que pode mudar por completo o futuro ofensivo do Sporting Clube de Portugal. Com o projeto desportivo cada vez mais ambicioso e uma direção determinada em entregar a Rui Manuel Borges um plantel capaz de lutar por todas as frentes, eis que surge um nome de peso, desejado por muitos, mas agora com os olhos postos no emblema de Alvalade. Antes de mergulharmos nesta história de bastidores, queremos pedir-te, como sempre, para te inscreveres no nosso canal Notícias e Rumores do Sporting, ativares as notificações para não perderes nenhum conteúdo exclusivo e deixares a tua opinião nos comentários. A tua voz é fundamental nesta comunidade verde e branca. O mercado de transferências está ao rubro e, como se sabe, o Sporting tem seguido uma linha estratégica muito clara. Rejuvenescimento do plantel com talento emergente e contratações cirúrgicas capazes de elevar o nível competitivo da equipa. Neste contexto, a direção liderada por Frederico Varandas tem trabalhado nos bastidores com extrema discrição, mas com uma eficácia surpreendente. Entre dossiês já bem encaminhados e outros que permanecem em sigilo absoluto, surgiu um nome que promete incendiar as redes sociais, as bancadas de Alvalade e os corredores do futebol brasileiro. Uma verdadeira novela de verão está prestes a começar, e desta vez, com capítulos que colocam os leões como protagonistas de um enredo digno de telenovela, com direito a drama, traições, revolta de adeptos e decisões polémicas do outro lado do Atlântico. É exatamente neste turbilhão de acontecimentos que entra o nome de Pedro, o avançado do Flamengo, que poderá estar a caminho de Lisboa para vestir a camisola verde e branca. Sim, leste bem. O ponta de lança brasileiro, conhecido pela sua frieza na finalização e inteligência tática, está na mira direta do Sporting e, é o que tudo indica, com negociações que avançam mais do que muitos pensavam. Pedro, que em tempos foi cobiçado por clubes europeus de renome e até por rivais diretos do futebol brasileiro como Palmeiras, vê agora no projeto leonino uma oportunidade de relançar a carreira no futebol europeu, onde já passou anteriormente, mas sem o impacto desejado. Desta vez, o cenário é bem diferente, e tudo leva a crer que o Sporting está disposto a fazer um esforço financeiro considerável para garantir a sua contratação. O que torna esta história ainda mais bombástica é o ambiente interno no Flamengo, onde a possível saída de Pedro tem causado uma verdadeira onda de indignação entre os adeptos rubro-negros. Os responsáveis técnicos e diretivos do clube carioca, nomeadamente o treinador Filipe Luís e o diretor José Boto, têm sido fortemente criticados por uma alegada falta de valorização do avançado, que tem sido preterido em momentos decisivos e, segundo fontes próximas do jogador, sente-se desmotivado e desrespeitado. Esta tensão abriu uma janela de oportunidade que o Sporting não hesitou em explorar, e neste momento, tudo indica que os verdes e brancos lideram a corrida pelo Internacional brasileiro. Fontes bem colocadas dentro da estrutura leonina garantem que o Sporting já iniciou contactos preliminares com o staff de Pedro e que esses primeiros diálogos correram de forma extremamente encorajadora para os responsáveis do clube de Alvalade. Ao contrário de outras negociações onde a indecisão do jogador ou a ausência de um entendimento financeiro entre as partes acaba por travar o avanço, neste caso tudo aponta para um cenário muito mais fluido. Pedro terá sido bastante receptivo às ideias apresentadas pela comitiva leonina, que demonstrou um plano claro e ambicioso para o futuro imediato e que pretende integrar o avançado brasileiro como peça central desse projeto. O jogador, ciente do valor que ainda pode acrescentar ao futebol europeu, mostrou-se particularmente interessado no modelo de jogo e na filosofia competitiva atualmente implementados no Sporting, elementos que considera fundamentais para regressar ao topo do seu rendimento. A proposta do Sporting não se limitou a números e cláusulas, foi um apelo estratégico a um atleta que quer mais do que apenas um salário alto, quer um projeto onde seja valorizado e onde possa brilhar como referência principal. Neste contexto, os primeiros contactos não só abriram portas, como também deixaram um entusiasmo palpável de ambas as partes, dando sinal verde para que o processo possa avançar para as fases seguintes com confiança e convicção. Para Pedro, que há muito se sente subaproveitado no Flamengo, a ideia de vestir a camisola verde e branca representa mais do que uma simples mudança de clube, é a oportunidade de se reencontrar consigo próprio como atleta e, ao mesmo tempo, relançar a sua carreira num contexto que respeita a sua qualidade e projeta a sua imagem a nível internacional. O Sporting, com a sua organização interna cada vez mais sólida, apresenta-se como um destino ideal para jogadores que procuram não só sucesso desportivo, mas também estabilidade emocional e valorização contínua. O que se comenta nos corredores do futebol sul-americano é que Pedro já terá confidenciado a amigos próximos o seu interesse a mudar-se para a Europa e que o Sporting é o único clube, neste momento, com uma proposta concreta em cima da mesa. Apesar do Palmeiras ter mostrado interesse no passado, não formalizou qualquer avanço recentemente e outros emblemas europeus estão em fase de observação, sem compromisso. Isto coloca os Leões numa posição privilegiada para garantir a contratação, podendo, inclusive, fechar o acordo antes do final do mês, caso os trâmites financeiros sejam resolvidos rapidamente entre as partes. Do lado do Flamengo, reina a incerteza. A direção não quer perder o jogador, mas também reconhece que manter alguém contrariado não é solução.
Filipe Luís tem sido criticado pela gestão do plantel, sobretudo por deixar Pedro no banco em jogos importantes, e José Boto, recém-chegado à estrutura diretiva, ainda tenta encontrar o equilíbrio entre o discurso de valorização e a realidade das propostas que chegam ao clube. O Sporting, ciente dessa fragilidade interna, tem atuado com cautela, mas de forma assertiva, e está preparado para acionar cláusulas que possam acelerar o processo de transferência. Nos gabinetes da SAD leonina, a prioridade é fechar a contratação de Pedro antes do arranque oficial da temporada, permitindo que o avançado se integre o mais rapidamente possível na dinâmica da equipa. A equipa técnica considera uma peça-chave no esquema tático, com capacidade para atuar tanto como referência ofensiva como em apoio aos extremos, trazendo versatilidade e poder de finalização. O próprio Rui Manuel Borges já terá dado aval à operação, acreditando que Pedro pode ser o matador que faltava ao plantel, especialmente em jogos de maior exigência onde eficácia nas zonas de decisão faz a diferença. A torcida leonina começa agora a reagir nas redes sociais, com um misto de entusiasmo e expectativa. Muitos já sonham com os golos de Pedro no estádio José Alvalade, enquanto outros pedem prudência, lembrando que o mercado é volátil e que o Flamengo pode tentar dar o dito por não dito. No entanto, o facto de o jogador estar a pressionar internamente pela saída pode ser um fator determinante. A vontade de Pedro será sempre decisiva, e neste momento, todas as indicações apontam para uma clara inclinação em direção ao leão rampante. Enquanto isso, a comunicação social brasileira acompanha com lupa cada passo desta negociação, dando destaque ao descontentamento da torcida do Flamengo, que acusa a direção de estar a vender um dos seus principais ativos sem lutar realmente pela sua continuidade. A decisão de Filipe Luís em deixar Pedro de fora de alguns confrontos importantes alimentou a revolta, e há mesmo quem peça a saída imediata do treinador, caso a transferência se concretize. Este ambiente de pressão pode precipitar os acontecimentos e favorecer o Sporting, que continua a trabalhar em silêncio, longe dos holofotes, mas com objetivos muito bem definidos. Internamente, o Sporting vê esta contratação como um sinal claro de ambição e de resposta ao apelo dos adeptos por um reforço de qualidade inequívoca para o ataque. A direção sabe que, depois de algumas saídas importantes, é essencial garantir nomes que tragam impacto imediato e que possam assumir responsabilidades dentro de campo. Pedro encaixa nesse perfil, não só pela qualidade técnica, mas também pela experiência competitiva em diferentes contextos. É um jogador maduro, com mentalidade vencedora e que pode elevar o patamar do futebol praticado pelos Leões. Há também uma componente estratégica nesta operação. Com Pedro, o Sporting pretende reforçar a sua imagem internacional, especialmente no mercado sul-americano, onde o clube procura abrir portas para futuras contratações e parcerias. A chegada de um nome com visibilidade no Brasil pode funcionar como alavanca para outros negócios, ao mesmo tempo que projeta a marca Sporting junto de uma audiência global. Não se trata apenas de futebol dentro das quatro linhas, mas de uma visão global que procura posicionar o clube entre os mais influentes do continente. Com as negociações a intensificarem-se nos próximos dias, os próximos passos serão cruciais. A estrutura leonina já prepara uma proposta oficial que incluirá objetivos de rendimento desportivo, cláusulas de valorização futura e bónus por metas atingidas. Tudo está a ser montado com um nível de detalhe impressionante para garantir que o negócio seja não só vantajoso do ponto de vista desportivo, mas também financeiro. Afinal, o Sporting não quer apenas contratar por contratar, quer apostar em ativos que possam valorizar e render dividendos no futuro. A verdade é que, se esta contratação se concretizar, o Sporting poderá resolver de forma definitiva um problema que há muito se arrasta: a falta de um avançado com instinto matador, que garanta golos com regularidade e que assuma a responsabilidade nos grandes palcos. Pedro tem todas essas características e chega no momento em que o clube está a subir de patamar competitivo. Não será apenas mais um reforço, mas sim uma contratação com impacto imediato, capaz de alterar o equilíbrio de forças no campeonato nacional e nas competições europeias. Enquanto os responsáveis leoninos mantêm a habitual postura de sigilo absoluto, os indícios acumulam-se e os sinais são cada vez mais claros. Há fumo branco no horizonte e os sportinguistas devem estar atentos, porque as próximas horas podem trazer novidades arrebatadoras. Será Pedro o novo nome a ecoar nas bancadas de Alvalade? Teremos finalmente o avançado que tanto se tem pedido nos últimos anos? Uma coisa é certa, esta novela está longe de terminar, mas tudo aponta para um final feliz, com sabor a leão. Por isso, sportinguista, não percas mais tempo. Inscreve-te já no canal Notícias e Rumor do Sporting, ativa as notificações para seres o primeiro a saber quando surgir nova informação bombástica e, claro, deixa a tua opinião nos comentários. Achas que Pedro seria o nome certo para liderar o ataque do nosso Sporting? Será esta a contratação que faltava para fazermos história? Queremos saber tudo o que pensas. Este canal é teu, é nosso, é dos Leões.